Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus, é uma alegria estar com você, mais uma manhã, em nome de Jesus, primeiro horário da manhã buscando a presença do Senhor. Que Deus te abençoe muito hoje, que Deus abençoe a tua casa poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 19, o verso de número 16. Nós vamos ler este texto hoje que fala sobre o jovem rico. E nós vamos entender qual é o lugar da riqueza, do dinheiro, dos bens nas nossas vidas. Amém? Antes, eu quero te convidar a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te louvar por esta manhã, pedir que o Senhor nos dê, por meio do teu Espírito, sabedoria e entendimento para entendermos, compreendermos a tua palavra e vivermos a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que a tua palavra possa nos alimentar, que a tua palavra possa nos lavar também, nos limpar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Espero que você tenha um dia hoje excelente, um dia extraordinário com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Olha só, nós vamos ler aqui então Mateus 19, 16, que diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei para ter a vida eterna? Essa é uma pergunta que todas as pessoas têm. Para onde nós vamos? O que vai acontecer conosco? Ah, Senhor, como que eu faço para depois da morte estar na vida eterna? A vida eterna é o oposto da morte eterna. Amém? A morte eterna é um lugar de punição, é um lugar de castigo. Amém? Diz a palavra do Senhor, onde o fogo nunca se apaga. E a vida eterna é este lugar de deleite, de alegria, de paz. Amém? E então, no versículo 17, Jesus responde aquela pessoa que foi até ele, aquele jovem, diz assim: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aqui nós precisamos separar esse versículo 17 em duas partes. A primeira, o Senhor estabelece que somente um é bom: Deus. Nesta terra, todos nós somos imperfeitos, cometemos pecados. Todos nós, é isso que Jesus está dizendo aqui para ele. Não que ele não fosse perfeito, mas ele está mostrando para aquele jovem, mostrando para aquelas pessoas que certamente estavam ali ouvindo ele, que neste mundo nós somos imperfeitos, nós somos pecadores e nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque bom é só Deus. Amém? E aí a segunda parte neste versículo, ele diz assim, ó, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então o Senhor estabelece, olha, para você entrar na vida eterna, você tem que andar na palavra de Deus, você tem que obedecer os mandamentos de Deus, porque nós sabemos que a transgressão dos mandamentos da lei, amém? O pecado é esta transgressão, é esta quebra dos mandamentos do Senhor, que nós temos falado muito sobre isso aqui na igreja nesses dias, sobre compreender que quando eu peco, ainda que as pessoas às vezes queiram classificar em pecadinho e pecadão, né? Quando eu peco, eu estou dizendo que eu estou em rebeldia, eu estou me rebelando contra Deus. Qualquer pecado. E é isso que acontece aqui. Amém? Então, quando nós lemos esse texto e nós vemos que ele estabelece que nós temos que obedecer os mandamentos, significa que eu preciso obedecer todos eles, porque a palavra de Deus também diz que se você quebrar um mandamento, você quebrou todos. Então aquele jovem, no versículo 18, pergunta assim, Senhor, quais os mandamentos? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Veja, ele falou somente os mandamentos da segunda tábua das leis, que são aqueles mandamentos horizontais. Por que ele fala desses mandamentos? Porque todo mundo pode dizer eu amo a Deus, todo mundo pode dizer eu adoro a Deus, eu conheço a Deus, mas aqui nós vemos os frutos, nós vamos ver os frutos de amar a Deus no nosso relacionamento com o próximo, na obediência à palavra de Deus, em não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, e ele ainda aqui ele omitiu a cobiça. Tá? Então nós vemos esse texto aqui, onde Jesus fala, então você não pode fazer isso. Que são as coisas do nosso dia a dia, dos relacionamentos humanos, aonde que nós percebemos
Nós percebemos que nós não sabemos lidar, ou que nós pecamos e que nós fazemos coisas erradas, pecado, aonde nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Não é lá orando, adorando, dizendo que ama Deus, não, é nas nossas atitudes, nas nossas ações do dia a dia, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o vizinho, com o colega de trabalho, com os pensamentos, com os desejos que vêm na nossa mente, no nosso coração, não é verdade? E então, diz o jovem, a tudo isto tenho obedecido. Você percebe assim que primeiro ele não reconhece, ele não admite, ele declara que ele está qualificado para ir para o céu. Ele está se enganando, ele não consegue ver ele mesmo, porque o seu coração está endurecido, porque os seus olhos estão fechados e ele não percebe mais os pecados que ele comete nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Então ele diz assim, tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Essa pergunta, o que me falta ainda, complementando esta declaração dele de que ele estava qualificado, que ele admitia, né, que ele não admitia que tinha pecado, que ele não admitia que tinham coisas na sua vida que ele precisava, que estavam desalinhados com a palavra de Deus e, por sua vez, por não estar obedecendo a palavra de Deus, ele não está qualificado para entrar no céu, que foi a primeira pergunta que ele fez. Então ele pergunta, o que me falta ainda? Essa pergunta, o que me falta ainda, revela que ele sabia lá no íntimo dele que tinha alguma coisa errada. Ainda que ele achasse que ele praticava tudo, que ele era muito bom, que ele era muito honesto, muito correto em tudo, que ele obedecia todos os mandamentos. Porque ele dizer que ele obedece todos os mandamentos, e a palavra de Deus diz lá em 1 João, que aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Porque todos nós temos pecado. Amém? Nós temos pecados, todos nós pecamos, aliás, nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados todos os dias. Todos os dias pedir perdão a Deus. Todo dia confessar o nosso pecado e receber o perdão de Deus, que Ele não nega quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos de coração. Amém? E então, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, porque o jovem percebia que havia uma imperfeição, havia algo que estava errado na sua vida. Vá, venda os seus bens e dê primeiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus aqui está expondo o coração daquele jovem. Jesus aqui está expondo o que estava no coração dele. Jesus estava dizendo, segue-me. É um chamado à fé, não às obras. É um chamado a seguir Jesus, a andar após Jesus, de tomar a sua cruz. Amém? Mas Jesus expõe aqui o que estava no coração dele, porque ele diz, olha, pega o teu dinheiro, porque era um jovem rico, pega o teu dinheiro e dá aos pobres, daí você vai poder me seguir. Porque se você não fizer isso, você não vai poder me seguir. Você vai ser somente aquele ouvinte que ouve a palavra, mas não pratica. Que sério isso, né? Calma que nós vamos falar sobre isso. Às vezes a pessoa pensa, mas então ninguém pode ser rico. Não é isso que ele está falando. Ninguém pode ter bens, ninguém pode ter riquezas, ninguém pode ter dinheiro. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está expondo o coração daquele jovem. O que está em primeiro lugar no coração dele. Então, o que acontece depois de Jesus falar isso para ele, para que ele tenha que tomar uma decisão e mexer justamente naquela área que ele confia que está em primeiro lugar na sua vida, Jesus disse para ele, olha, faz isso e vem me seguir. Veja, me diga, quantas pessoas você viu nos evangelhos, você que já leu os 4 evangelhos, que Jesus chegou e falou pessoalmente, siga-me? Poucas. E para esse jovem ele faz a mesma pergunta, siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, muitas riquezas. Veja, Jesus não está estabelecendo uma condição, amém? Ele está expondo o coração daquele jovem. Então Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque rico não entra no reino dos céus? Não. Mas porque normalmente o dinheiro dele, as suas riquezas, vai tomar o primeiro lugar no seu coração. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque ele vai se acomodar, ele vai se confortar com as coisas desse mundo. O dinheiro, amados, ele pode quase tudo, não é verdade? Para consolar, para confortar, amém? Para esconder a tristeza, não é verdade?
Então, Jesus está dizendo exatamente isso. Que se você tem dinheiro em primeiro lugar, se tem a riqueza em primeiro lugar no teu coração, que era o caso desse jovem, dificilmente essa pessoa entra no reino dos céus. Não é que é impossível. Jesus não está dizendo que é impossível. Jesus está dizendo e expondo o que está no coração deles. E se você tem bens, você tem riquezas, você tem que cuidar para que elas não estejam em primeiro lugar no teu coração. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendo que quando Jesus diz para ele, dá tudo aos pobres e me segue, ele tem aqui, claro, uma condição literal, mas ele está dizendo sobre repartir aquilo que você tem. Não ser ganancioso, sabe? Não ter a riqueza em primeiro lugar no teu coração, na tua vida, mas entregar tudo ao Senhor. Entregar tudo a Ele, em nome de Jesus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Então, veja, os discípulos entenderam o que Jesus estava falando. Entenderam a mensagem de Jesus. Por isso que eles já ficaram perplexos. Eles entenderam o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, você pode ter riqueza, mas ela não está no primeiro lugar do teu coração. Então Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós vamos até Deus, quando nós nos dedicamos a Deus, Deus pode ter o primeiro lugar do nosso coração sem que as riquezas tomem esse lugar. Por isso que para o homem é impossível, porque o homem ele tem esta inclinação, mas quando nós andamos com Deus, não. Quando nós andamos com Deus, nós buscamos Deus, nós podemos andar, se quisermos, como aquele jovem que não quis, mas se nós quisermos, livres desta dominação da riqueza. E veja, ele diz exatamente isso, que aquilo que está em primeiro lugar no nosso coração nos impede de entrar no reino dos céus. E a riqueza é uma das principais. Por isso que Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos amar a um e odiar a outro, ou odiar a um e amar o outro. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Amém? Nós temos que fazer uma escolha. Não existe um meio termo. Em nome de Jesus. Tá bom? Então diz aqui... Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe respondeu, digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração, veja, essa regeneração é aquela que está descrita lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1, quando todas as coisas vão ser regeneradas, haverá uma nova terra e novos céus, amém? Não fala da regeneração pessoal. Então, Jesus diz aqui, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Esse julgar tem o sentido de governar, tá? E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, lembra que nós já falamos sobre isso? Que nós temos que deixar Jesus estar em primeiro lugar no meu coração. Jesus também ensinou que muitas casas ficarão divididas por causa da fé, no primeiro momento. Amém? Porque eu creio que o Senhor depois alcança todos. Em nome de Jesus. Claro que cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas lá diz, que estará mãe contra filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, sogra contra nora, por causa da fé. Mas ele diz aqui, os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna, que foi a pergunta que o jovem fez. Então eu posso herdar a vida eterna quando eu abro mão. Amém? Glória a Deus. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Este último versículo, ele é um gancho para o que nós vamos ver amanhã de manhã, para aquilo que Jesus vai ensinar na sequência. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Queremos pedir que o Senhor nos dê entendimento e compreensão, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre cada família que está aqui. Nós queremos, Senhor, te entregar o primeiro lugar do nosso coração, e se outra coisa tem tomado o primeiro lugar, que é somente teu, que é somente para ti, mostra-nos, porque nós queremos entregar para ti, Senhor. Nós queremos, não queremos reter, não queremos segurar, não queremos deixar nada tomando o teu lugar nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, desde já nós te pedimos perdão, Senhor.
te pedimos perdão porque nós reconhecemos que dependemos totalmente do Senhor e entregamos tudo para o Senhor em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui representada, o marido, a esposa, os filhos, abençoe as noras, os genros, os netos, em nome de Jesus, abençoe o trabalho do teu povo, para que todos prosperem em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela saúde também, para que o Senhor traga uma unção de cura em nome de Jesus, sobre todos em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Veja, que hoje você tem um dia extraordinário com o Senhor, abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu desejo a você um grande abraço, um dia alegre, feliz, e também eu peço que você não esqueça de curtir, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração, porque nós oramos por todos, nós sabemos o quanto ele é importante para você. Amém? Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus, um grande abraço.